Fala pessoal, tudo bem? Me chamo Sérgio Neto, sou analista de valores imobiliários e no vídeo de hoje aqui no canal ele está trazendo a análise, pela primeira vez, a análise de BrisaNet. Vamos estar falando aqui da companhia, empresa de telecomunicações, das empresas de telecom aqui no canal, pessoal. A gente já trouxe Telefônica, já falamos de TIM, Unifique e agora vamos trazer a BrisaNet. Das relevantes vão ser essas aqui, né? Oi, eu não vou trazer vídeo, o Telebrás também não e a Desktop vai sair da bolsa, né? Então aí a gente fica com a cobertura completa das 4 empresas de telecom. A BrisaNet, para quem não conhece, é uma empresa que atua muito forte ali na parte de fibra, né, na região Nordeste, e tem também entrada agora nos leilões de 4G/5G. Eles têm expandido bastante a receita do 4G/5G. É uma empresa que vive um momento muito forte de investimento, sacrificou geração de caixa, eu vou até comentar com vocês, é uma empresa que estava com uma queima de caixa, tanto no ano de 24 e ano de 25 foram anos mais complicados do ponto de vista de geração de caixa. Agora, aparentemente, a gente está naquele ponto de inflexão, onde o fluxo de caixa operacional está crescendo agora de forma mais acelerada, fruto dos investimentos que a empresa fez, e o CAPEX já está ficando um pouco mais controlado. Será se é o momento agora, o ponto de inflexão? E aí é isso que a gente vai estar vendo no vídeo, lógico, juntamente com os resultados. A empresa divulgou aí seus números do segundo trade 26. Antes de começar de fato aqui o vídeo, né, pessoal, só pedir que você deixe o like, se inscreve no canal. O like, pessoal, de graça, é a sua forma de retribuir, é a forma que você tem para retribuir o meu trabalho e a forma do YouTube entender que esse conteúdo tem valor e entregar para mais pessoas. Então peço aí encarecidamente que você deixe o like no vídeo, rápido, não custa nada. E se inscreve também para não perder todos os conteúdos, né? Vou postar aqui muito vídeo, de segunda a sexta, pelo menos 2 vídeos por dia dos resultados das empresas ou vídeos de temas relacionados ao mercado de ações. E aí vamos agora ao que interessa, vamos falar de BrisaNet. BrisaNet é uma empresa que atua muito forte aqui na região Nordeste. Eu moro em Fortaleza, né, pessoal? Falo aqui do Ceará. Vejo bastante aqui os carros da BrisaNet, alguns prédios aqui que tem da BrisaNet, enfim, na cidade. É uma empresa que tem uma atuação muito forte aqui no Nordeste. E aí o que é que acontece? Se a gente puxar, ela fez um IPO mais recente, né? Deixa eu até botar aqui o código. O código, inclusive, das ações da empresa mudou. É BRST3. Aqui é porque tava a notícia. Deixa eu ver se puxa aqui desde o IPO. Não vai puxar, ó. Aqui tá de 2024. Não é que ela fez o IPO em 2024. Mas é porque ela mudou o ticker para BRST3. Antes era BRIT3. O IPO da empresa foi lá em 2021, se não me engano. Deixa eu ver aqui se no fundamento eles pegam. A gente vai ter que vir aqui em cotação. Exatamente, ó. Aqui no fundamento eles já ajustam. Então, ela fez o IPO lá no meio de 2021. No final ali de julho, agosto de 2021. De lá para cá, as cotações caíram por volta de 79%. O que foi que aconteceu? A empresa piorou? Não necessariamente. Ela começou a investir muito forte nesse período. E aí a gente sabe que o mercado ele tem uma tendência curto prazista de olhar para os resultados agora mais recentes e tentar antecipar também algumas coisas. Então o mercado já era esperado que a empresa iria ter resultados mais pressionados por conta desse ciclo de investimento. Esse ciclo de investimento, pessoal, ele foi muito forte. A gente consegue ver justamente aqui nos números. Quando a gente puxa aqui o CAPEX. O CAPEX da empresa foi bastante elevado nesses últimos anos, ó, inclusive em patamares superiores ao fluxo de caixa operacional. Tanto é que se a gente puxar aqui ó, de 2018 até 2025, ela teve apenas um único ano onde teve um fluxo de caixa livre positivo, que foi o ano aqui de 2023. Nos demais anos, ela encerrou o ano com uma geração de caixa negativa, com a queima de caixa. Isso é ruim? Não necessariamente. A gente tem que interpretar o porquê que ela teve essa queima de caixa. Foi por uma decisão de investimento. Esses investimentos, principalmente em infraestrutura, né? O setor de telecom é um setor intensivo em capital. As empresas elas investem bastante para montar a infraestrutura. Essa infraestrutura ela é feita, depois vem as receitas. Então, o momento da BrisaNet é um pouco disso. Eu não acho que é uma empresa ruim. E essa queda na cotação, ela se reflete um pouco disso. O mercado ser um pouco imediatista, né? E não querer esperar, não querer aguardar. Tanto é que se a gente vê em termos de receita, eu vou puxar aqui o histórico de 2018. Vamos puxar o histórico de 2021, que ela fez o IPO. De 2021 até 2025, as receitas cresceram com um CAGR de 23% anual, um crescimento anual composto. O EBITDA cresceu com um CAGR de 33%. E o lucro líquido, ele teve um CAGR aqui de 110%. 2021 praticamente ela não tinha um lucro líquido, né? Mas se a gente puxar aqui ó, de 2022 até 2025, o lucro líquido ele não evoluiu, ele teve uma queda de 33%. 2022 entregou 61 milhões, 2025 encerrou com 41. Agora, olhando o primeiro semestre de 2026, que a gente já tem o primeiro tri e o segundo tri,
as coisas estão melhorando. O próprio lucro líquido está voltando a crescer, né? A gente pega aqui o lucro líquido fechado do ano de 2025 foi 41 milhões. Do LTM, ou seja, os últimos 12 meses já está 59 milhões, um crescimento de 44. Então, por isso que eu falo de chamar atenção e eu estou trazendo essa análise, a primeira análise da empresa, no momento que eu acho bem oportuno, né? Para a gente começar a ver. Acho que vale a pena colocar a BrisaNet naquela whitelist, naquela lista de observação, principalmente agora que ela está começando a gerar mais caixa na parte operacional, fruto dos investimentos. Se a gente olhar aqui, ó, dívida líquida EBITDA da empresa é um pouco elevada. Aqui eu gosto de comparar a BrisaNet com a Unifique, porque são empresas parecidas, são empresas de telecom menores, empresas regionais, mas é que a característica é um pouco diferente, né, pessoal? Apesar de serem empresas telecom regionais, ambas operam fibra e o 5G/4G, a BrisaNet ela é mais agressiva do ponto de vista de investimento, de infraestrutura. A Unifique não, ela acaba sendo agressiva mais em aquisições, M&As. A Unifique ela faz muita compra de empresas que já têm a infraestrutura, já otimiza isso, então o capex da Unifique não é tão alto. Ela consegue crescer de uma forma mais suave, mais asset light, né? A gente consegue ver tanto é que a Unifique ela tem um fluxo de caixa livre positivo nos últimos 5 anos. BrisaNet não, ela é mais agressiva. Tem o bônus e o bônus das estratégias, né, pessoal? Qual é o bônus aqui dessa estratégia da Unifique em relação à BrisaNet, por exemplo? O bônus é que ela vai ser mais asset light, já vai gerar caixa de imediato, enfim, tem menos risco financeiro, a alavancagem é menor, ela consegue operar com menos dívida. E qual é o bônus para a estratégia da BrisaNet, por exemplo? O bônus é que ela vai ter toda a infraestrutura, então, consequentemente, depois ela pode ter mais margem. São coisas... Não é que ela pode ter mais margem, mas enfim, eu acho, assim, sendo bem sincero, pessoal, eu prefiro essa estratégia da Unifique. Eu acho mais tranquilo, separado de uma forma mais asset light. A empresa também consegue crescer, ó, tanto é que a Unifique, a gente puxar de 2021 até 2025, ó, cresceu de forma muito parecida da BrisaNet. Ó, os valores de CAGR, eles são muito parecidos, né? E o lucro líquido já crescendo. Então, assim, das empresas dessas telecoms menores, a Desktop também era bem interessante, mas a que eu prefiro mais é a Unifique. Hoje é a minha preferência. Unifique, inclusive, está na carteira de alguns dos clientes da consultoria. Dependendo do perfil, eu consigo encaixar a Unifique na carteira de alguns clientes. E a BrisaNet, ela fica de fora. Mas não é que eu acho ruim, mas vale a pena acompanhar, né, pessoal? São pontos aí que eu acho que vale a pena acompanhar. Enfim, feita essa introdução, vamos ver agora de fato os números, os resultados do segundo TRI. Como é que veio esses números da empresa. Ela divulgou os resultados agora no começo de agosto, né? Esse vídeo ele não vai ser publicado imediatamente no dia que eu tô gravando. Ele vai ser publicado na semana que vem. Eu vou ter uma viagem, né, pessoal? Enfim, mas aí pode ser que eu tô gravando esse vídeo aqui, ó, no dia 14 de agosto. Muito provavelmente ele vai ser postado na próxima semana. Então essas cotações elas podem mudar, mas enfim, vai ter um leve delay, mas nada demais. Vamos ver agora aqui os números. Uma coisa que eu fico de crítica logo aqui a BrisaNet, né, pessoal? Não é nem a empresa como assim, mas é mais o RI, né? Era para colocar as variações aqui. A gente não sabe quanto é que cresceu, enfim. Vamos fazer a conta aqui na calculadora do lado, porque a empresa não faz isso, a gente vai ter que fazer. Então, olhando aqui, receita líquida nesse trimestre aqui, deixa eu puxar, eu também não estou nem vendo qual é o trimestre aqui. Receita líquida da companhia totalizou 475,9 milhões, ante um valor de 410,2, o que representa um crescimento aí de 16% nas receitas nesse trimestre, segundo TRI de 26, em relação ao segundo TRI de 25. O lucro operacional foi de 76,8 milhões, ante um valor de 54,6, que representa um crescimento aqui de 40,6% no lucro operacional. Um baita de um resultado aqui na linha de lucro operacional. O EBITDA foi 203,4 milhões, ante um valor aqui de 178,8 milhões, o que representa um crescimento de 13,7%, segundo o TRI de 26 em relação ao segundo TRI de 25. E para fechar, o lucro líquido foi de 21,6 ante um valor de 6,2, né? Ela cresceu aqui mais de 4 vezes o lucro líquido, multiplicou aqui por 320% de crescimento do lucro líquido, segundo o TRI de 26 em relação ao segundo TRI de 25. Então, assim, os números financeiros estão bem fortes. Se a gente puxar aqui as métricas, né? O home passed e o home consumed, né? Que isso aqui é o número de casas que eles podem atender, que está em torno de 7,2 milhões de casas. E aqui é o número de clientes, né? O home consumer, o HC, né? Que é 1,58 milhões de clientes. Aqui eu acho que está em milhões, né? Está em milhares, então assim. Então esse aqui é milhão mesmo.
é 1,58, o HC ante um valor de 1,51. Aqui cresceu pouca coisa. Ela não cresce muito aqui na parte de fibra, né, pessoal? A maior vertente de crescimento hoje da BrisaNet está aqui na base móvel. Tanto é que a gente vê que a base móvel foi de 1,07 milhão ante um valor de 562 mil. Eles cresceram muito aqui, quase o dobro, né? Um pouco menos do dobro. Mas aqui é onde está a grande vertente de crescimento. Relação dívida líquida EBITDA no trimestre encerrou em 2,17 vezes ante um valor de 2,44. Eles estão começando a desalavancar. Tanto é que sequencialmente, o primeiro TRI de 26 era 2,24. Caiu também sequencialmente essa alavancagem. Foi para 2,17 a relação dívida líquida EBITDA. Então aqui ó, a gente já vem de cara pontos muito positivos aqui desse resultado da companhia. Geração de caixa operacional atingiu 507 milhões no primeiro semestre, equivalente a 128% do EBIT. Eles estão começando a aumentar aqui a geração de caixa. O Home Passed, aqui, como eu comentei, teve um crescimento aqui de 1,2%. E o Home Connected, um crescimento de 4,2%. Aqui não vai crescer tanto, mas enfim, ainda é um bom crescimento. Os acessos móveis, que é onde a empresa vai mais crescer, foi de 1,06 milhão. Crescimento aqui de 90,4% ano contra ano, segundo TRI de 26, comparando com o segundo TRI de 25. E sequencialmente um crescimento de 12,2%. É muito forte aqui esse resultado do móvel, é onde eles investiram mais recentemente, né? O CAPEX da empresa, pessoal, a maior parte daquele crescimento de CAPEX está relacionado a essa questão da infraestrutura do 5G/4G. Uma hora isso ia ter que aparecer na receita. Isso já está aparecendo na receita e nesses indicadores aqui de acesso, né? Eles estão aumentando aqui o número de clientes. População coberta aqui, ó, já é bastante grande. E aí, destrinchando a receita por unidades, né? A receita na banda larga teve um crescimento de 12%, segundo o TRI de 26 em relação ao segundo TRI de 25. B2C cresceu 11,4%, parte de banda larga. B2B na parte de banda larga cresceu 17,7%. Telefonia fixa aqui hoje ainda poucas pessoas usam, né? Mas ainda tem, mas enfim, em queda 16,3%, ok. Outros crescendo 13,5%, aqui onde entra stream, outros serviços que eles oferecem. E o móvel, né? Que é a grande linha de crescimento, uma receita de 58,9 milhões, crescimento aqui de 74,9. Então o móvel começando a ganhar representatividade. Vamos até ver quantos por cento da receita é o móvel, né? 58,9 ante um valor de 529,9. O móvel, ó, nesse trimestre representou aí 11%. É pouca coisa ainda, né, pessoal? Eu acredito que esse número ele vai aumentar, não vai ficar 11%. Acho que pode chegar a 15%, até mais. Mas hoje ainda é pouco relevante a receita do móvel frente à receita bruta total da empresa, né? A maior parte ainda é banda larga. E aí é interessante a gente entender, né? Banda larga, ela tem a margem é menor. A receita do móvel é uma receita. A receita do móvel ela é menor. A receita por usuário ela é menor, né? Os planos de uma internet de celular de 5G, 4G são planos mais baratos que um plano de internet fixa. E a margem também é menor, né? Então a gente tem que entender isso. Muda um pouco o mix da empresa. Se a gente for olhar aqui a margem da empresa, deixa eu puxar aqui a margem EBITDA, nesse semestre foi 42%, ante um valor do segundo TRI de 25 de 44%. Não necessariamente essa queda de margem é ruim, pessoal. Por que eu comento isso? Porque o mix está mudando. Está entrando agora um mix muito forte de móvel que tem uma margem menor. Então a gente tem que entender, às vezes, uma queda de margem não necessariamente é ruim se ela vier acompanhada de um crescimento nominal de um EBITDA e for só uma questão de mix, né? É o que acontece aqui. O EBITDA ajustado ele cresce 11,8%, mas a empresa perde margem. Não necessariamente é ruim essa configuração que a gente viu nesse trimestre. Na parte aqui esse aqui foi um ponto que eu acho positivo, destacar no trimestre. A RPU, né, a receita média por usuário, cresceu. Finalmente voltou a crescer num patamar mais forte. A gente vê até no gráfico aqui na escala, né? Não sei se está em escala, mas como deu um salto. A RPU no primeiro TRI de 26 era R$ 89,00. E agora passou aqui para 92,8. Isso é RPU só no B2C. Podem ver aqui que nos últimos trimestres ela não passava desses 89, né? Ficava 87, 86... De 92,8 para 89, vamos ver sequencialmente qual foi esse crescimento. 92,8 dividido por 89,05 cresceu por volta de 4,2% sequencialmente, né? Eu não estou falando ano contra ano. Ano contra ano foi 92,8 dividido pelo valor aqui de 86,9 do segundo TRI de 26. E aí já foi um crescimento aqui ó, de 6,7. A IPO voltou a crescer. Isso é um ponto importante porque eles até comentam, né? Eles estavam com muitos produtos ali, serviços de entrada, com um preço mais barato, eles estão começando a fazer esse aumento, por mais que isso, ó, eles já falaram, aumento no ticket médio por cliente, além de reforçar a percepção de valor da companhia, enfim. Não sei se foi aqui que eles comentaram.
Por mais que isso sacrifique um pouco o volume, eles vão aumentar um pouco esse ticket. E aí isso aqui é importante para a margem, né? Na parte de custos, a gente consegue ver dar uma arrefecida, 11,1% dos custos. O maior custo aqui é a depreciação e amortização, né, pessoal? Daí vem uma diferença. Por que essas empresas de telecom, a geração de caixa é maior do que o lucro? Porque elas têm muita depreciação e amortização, que é uma despesa não contábil, né? Não caixa. É uma despesa contábil, mas não caixa. Enfim, aí faz essa diferença. Vê que já tá, ó, não cresce tanto depreciação e amortização, 2,5, e os custos crescendo 11,1 abaixo do crescimento da receita. Despesas da mesma forma, as despesas ok, né? 14,5, aqui já cresceu um pouco mais, principalmente ali com serviços de terceiros, mas aqui pouco relevante, pessoal controlado, ok. O EBITDA a gente vê aquela evolução. Resultado financeiro não cresce tanto também, um crescimento de 5%, ela manteve 49,2 milhões negativo, ante um valor de 46, não mudou muita coisa. E aí, por fim aqui, né, pessoal, o lucro líquido foi aquele avanço que a gente viu de mais de 300%. Um ponto que eu acho interessante para a gente ver é a questão da geração de caixa. Esse slide ele é bem legal aqui da BrisaNet. A gente consegue exemplificar um pouco do momento. Vocês podem ver, ó, esse aqui é o anual, 2021, 22, 23, 24, 25. A caixa, essa primeira linha é o FCO, o fluxo de caixa operacional. A gente vê, ó, que ele 2021 para 22 ele caiu. Aí ele acelerou em 2023 por conta de um capex que era muito forte, ó. O capex de 2021 e 2022 foi bastante elevado. E aí ele trouxe resultado aqui logo anos depois, em 2023, no FCO. E é que acontece depois? O capex voltou a cair, o fluxo de caixa livre da empresa foi maior. Foi o ano de 2023, foi aquele ano que eu falei que foi o único ano onde ela entregou um fluxo de caixa livre positivo nos últimos anos. Praticamente, né? 2025 um fluxo de caixa livre de 4 milhões, quase nada. Então, assim, foi um ano muito forte. 2024, o que aconteceu? O capex foi 995 milhões, ante um valor de 464 milhões em 2023. Então, acelerou o capex, como consequência, queimou caixa. 2025 o capex continua elevado, e aí ficou praticamente 0 a 0. Agora, para 2026, a gente deve ter um ano parecido com o que foi 2023, né? Um ano de mais geração de caixa livre. Por quê? O fluxo de caixa operacional ele já está em 508 milhões no primeiro semestre, ele já está quase equiparado ao valor do 2025 inteiro. 2025 eles geraram 756 milhões, já geraram só nesses dois primeiros trimestres 508. Então, muito provavelmente, vai superar o ano de 2026 e o capex ele diminuiu bastante, né? O capex não é que ele diminuiu bastante, mas assim, ó, se a gente puxar aqui, vamos anualizar esses valores. Se a gente puxa aqui, ó, 508 milhões do FCO, vamos multiplicar por 2. Vamos supor que eles terminem aqui com 1 bi de geração de caixa. E aí vamos pegar esse capex e vamos anualizar também. 341 vamos multiplicar por 2. Dá 682. Então a gente pega 1 menos 0,682, dá uma geração livre de caixa de 300 milhões. Já seria a maior geração de fluxo de caixa livre da empresa nos últimos 5 anos aqui, né? Na história, na verdade. Então, assim, eu acredito que 2026 vai ser um ano mais positivo do ponto de vista de fluxo de caixa livre. Até legal a gente ter feito esse exercício para a gente tentar estimar o preço futuro da empresa. E aí, sobre resultado, é isso, né? O que eu tinha para comentar. Um resultado bom. Parece que a empresa está mudando um pouco esse perfil agora, já está voltando a colher um pouco mais de fluxo de caixa. Vamos ver aqui sobre preço. E aí, antes de trazer preço, né, pessoal, só apresentar para vocês. Aqui, para quem não conhece, eu tenho essa aba aqui no meu Substack, que é onde eu publico todos os relatórios das empresas que eu analiso aqui no YouTube, com recomendações. Se você quer, além de ver meus vídeos no YouTube, ter as minhas recomendações, acesse o meu Substack, o link está na descrição, que é uma rede social. Lá vocês vão ter essa aba aqui, que é a Biblioteca de Tese, que vai ter todos esses relatórios das empresas, ó, bonitinho. Por exemplo, Pague Menos, aqui, ó, relatório bonitinho. E lá embaixo, o tópico 8, vai ter as recomendações. Então, caso vocês se interessem por esse material, esse serviço, o link está na descrição. A assinatura mensal é super acessível, R$ 29,90, e a anual R$ 2,99. Esse preço, pessoal, está muito em conta. Para todo esse escopo de relatórios que vocês vão ter, atualizado das empresas, com as recomendações, R$ 29,90 a gente não paga nenhuma pizza lá no iFood. Então, enfim, façam esse pensamento. Isso aqui é algo que vai fazer vocês evoluírem tanto em conhecimento, como podem fazer vocês evoluírem como patrimônio também, né? Se vocês aplicarem aqui as recomendações de forma correta. Então, fica aí o convite. Para quem quer ter um serviço um pouco mais personalizado, eu tenho também a consultoria. Minha consultoria de investimento, que é o meu principal negócio hoje. Lá eu faço a montagem das carteiras 100% personalizadas de acordo com o seu perfil de investidor, o seu momento e seus objetivos. Então a gente vai ter uma reunião, vamos começar, vamos ver qual é a melhor estratégia para você, montar uma carteira em cima disso e fazer esse acompanhamento, né? Só a montagem da carteira, direcionamento dos aportes, uma reunião mensal para feedback, enfim, um suporte direto comigo. E os clientes da consultoria, eles já ganham de cara também o acesso anual aqui a todos os relatórios
da minha biblioteca de teses, né? Então fica aí o convite, dê uma olhada também no site da consultoria, caso vocês se interessem. Lá tem mais informações, assim como o meu WhatsApp. Podem me chamar no WhatsApp, caso vocês tenham interesse em conversar, tirar dúvidas, eu fico aqui à total disposição. E aí, para fechar o vídeo de BrisaNet, vamos só olhar aqui a questão do valuation. O PL hoje dela vai ser mais alto do que o das outras empresas. Ó, se a gente puxa aqui o Unifique, PL abaixo de 10, 8,5. Super redondo, muito barato. BrisaNet já tem um PL de 20. Por quê? O lucro líquido da empresa ainda não está refletindo todo o potencial que a empresa tem, né, em termos de geração de resultado. Se a gente puxar um preço sobre o fluxo de caixa livre, também não vai ter métrica, vai estar dando negativo. Vamos tentar pegar aquela projeção que eu fiz de 0,318 de fluxo de caixa livre. E aí vamos pegar um EV sobre fluxo de caixa livre, em vez de pegar preço sobre fluxo de caixa livre. O que é o EV, né, pessoal? O EV é o valor de mercado mais a dívida. E aí eu acho que é interessante considerar a dívida, principalmente porque a BrisaNet tem dívida, né? Então vamos puxar aqui, ó. Qual é o EV da BrisaNet? Olha como é grande a diferença. A BrisaNet é uma empresa que opera muito alavancada. O valor de mercado é 1,2 bi, mas o valor de EV é quase 3 bi, é 2,9 bi. Então vamos pegar aqui esses 2,9 bi e vamos dividir aqui pelo 0,300, acho que é 310 milhões, dá um EV sobre fluxo de caixa livre de 9,35 vezes. Se a gente puxar o valor aqui do preço sobre fluxo de caixa livre da Unifique, deixa eu até ver se a Unifique dá muita diferença. Dá uma diferençazinha também, né? Vamos fazer aqui 2,68 da Unifique. 2,68 dividido pelo fluxo de caixa livre. Vamos ver qual é o fluxo de caixa livre da Unifique. 222 dividido por 0,228. Ó, dá 11 vezes. Tá dando um pouco mais caro, mas a gente tem que ver se esse fluxo de caixa livre ele tá correto. Deixa eu ver rapidamente aqui se é o mesmo, é um fluxo de caixa livre gerencial, né? Às vezes tem alguns ajustes. Até no fluxo de caixa livre, às vezes é necessário ser feito ajustes. Deixa eu ver aqui rapidamente. E ali eu fiz analisando, né? Tô comparando uma coisa anualizada com uma coisa já atual. Aí pede comparação também. Deixa eu ver aqui o fluxo de caixa livre. Vamos anualizar também aqui o da Unifique. 113, né? 113 dividido por 12, 113 vezes 2, dá 226. Aí a gente pega aqui, ó, cotação 2,26. Vai dar 10 vezes. 2,26 dividido por 226. Dá 10 vezes. E o da BrisaNet dá um pouco menos, né? Dá ali 9 vezes. Então, assim, tá muito parecido o múltiplo com o da Unifique. Não vejo tanta diferença. A diferença aqui no caso, né, pessoal, é porque a minha preferência ainda é na Unifique. Porque é um modelo mais tranquilo, né? Tem menos risco de dar errado. Na BrisaNet não. Tem mais dívida, tem mais capex, mais execução de projeto. Eu acho que a Unifique ela é mais redondinha, já gera lucro, já gera caixa. Ela tem mais consistência, mais reloginho. E cresce também, né? Então, assim, múltiplos muito parecidos para duas empresas, mas eu vejo uma com menos risco do que a outra. Então, a relação risco-retorno, na minha visão, de Unifique ela ainda é um pouco melhor, mas não que eu descarte BrisaNet, né? Eu vou continuar acompanhando. É uma empresa que tem um apetite muito grande para o crescimento, né? Enfim, a gente pode ver isso acontecendo. Tem até um ponto que até acho que foi um cliente que perguntou, né? De BrisaNet e Unifique. E eu até falei um ponto bônus aqui para ele, de Unifique, que eu acho que o Unifique ela é mais fácil ser alvo de uma aquisição do que a BrisaNet. E por que ser alvo de uma aquisição é bom, na minha visão? Porque pode acontecer de alguma grande empresa vir, querer comprar e pagar um prêmio. Aí o investidor ganhar aquele dinheiro numa lapada só, aqueles 20, 30% de prêmio. Pode acontecer. BrisaNet eu acho mais difícil. Tá ali na região Nordeste. Não é que não é uma região visada, mas ali a região Sul, Sudeste é mais visada por esses grandes players, né? E a Unifique tá ali na região Sul. Eu acho que pode ser mais um alvo de aquisição, assim como foi a Desktop. Então tem até esse bônus a mais. Eu prefiro a Unifique, né, pessoal? Mas a BrisaNet também é uma empresa interessante. Não vejo absurdo. Esse valuation não é ruim. Acho que quem comprar e segurar por longo prazo, desde que a empresa mantenha os fundamentos, pode ter sim a probabilidade de ter um bom resultado. Eu acho que são alternativas legais, né? Quando a gente olha aqui o setor de telecom, muita gente fica só parada aqui em TIM e Vivo, né? Que é a Telefônica. Mas a gente tem essas outras duas empresas menores, também regionalizadas, que estão fazendo um bom trabalho. Tem uma tese, né? A tese delas também é legal, né, pessoal? De operar em regiões que essas grandes, às vezes, não deixam de lado, né? Não faz tanto sentido. Então, elas pegam um mercado que existe uma demanda, se aproveitam dele. Eu acho bem legal essa tese das telecoms menores, enfim. Vale a pena ficar de olho aqui, tanto em Unifique como BrisaNet. Até falei de Unifique demais hoje, né? Mas o foco foi aqui em BrisaNet.
E aí, só para fechar, vamos classificar a empresa aqui na planilha de classificação de ativos do canal. Quem acompanha o canal já sabe como é que funciona. Toda empresa aqui que eu analiso, eu trago aqui a classificação da empresa. E aí, quem quiser baixar essa planilha, a formatação, né, para você fazer seus preenchimentos, o link tá na descrição. Eu vendo ela, né, pelo um valor de R$5. Eu vendo entre elas porque R$5, pessoal, hoje em dia não compra nada, né? Eu deixo os R$5 só para cobrir os custos lá da plataforma, que é a Monetize, porque eu tava colocando por R$1 e eu tava saindo no prejuízo. Aí eu não aumentei 5 só para eu também não ficar no prejuízo. Ciclo de vida aqui é crescimento alto. Vou botar jovem crescimento, né? Deixa eu ver o que foi que eu coloquei na Unifique, para ver se tá igual. São empresas jovens, né? Pode colocar jovem crescimento. Deixa eu ver aqui, Telecom. Jovem crescimento também, então eu vou manter, ó. Tá vendo? Eu tô mantendo a coerência aqui nas minhas análises, sem nem ter visto. Mas enfim, eu também acho que é jovem crescimento. Eu vou colocar como boa, pessoal. Não vou colocar ótima, porque ainda tem essa questão da geração de caixa deixar a desejar. Eu acho a Unifique um pouco melhor. Então vou deixar ela aqui um pouquinho abaixo. Mas é ok, né? Quem achar ótima também, não acho que é uma discordância tão grande. E na tese eu vou botar mais crescimento. Eles não pagam tanto dividendo. A ideia da BrisaNet é mais reinvestir no negócio. Enfim. E aí ficaria essas classificações aqui, né? Deixa eu voltar aqui para os filtros para aparecer tudo novamente. Classificações de BrisaNet. Para o vídeo de hoje era isso, né, pessoal, que eu tinha para trazer. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou do vídeo, não esquece de deixar o like. Se você ficou, provavelmente você gostou, né? Comenta aí alguma coisa se ficou alguma dúvida. Vou ficando por aqui. Agradeço a atenção de todos. Valeu e até a próxima.